Luiz Nassif no ar. Como vai, Nassif? Tudo bem? Boa tarde. Bom, Henrique, Renato, tudo bom? Tudo jóia. O nosso amigo Miguel do Rosário teve um problema, está perdido pela Lapa, ficou meio. Está sem luz em casa. Fica Rio de perdido Janeiro, lá, Rio de Janeiro. garante a boemia aí, pô. E aí, Nassif, tudo bem contigo, meu amigo? Fora o Brasil e o mundo, o resto está muito tranquilo, viu? Tranquilo, né? Poços de Caldas, está tudo tranquilo? Eu estou precisando ir lá, mas depois que a cidade ficou bolsonarista, rapaz, dá um desânimo danado, viu? Nossa, mas como que o bolsonarismo é um estado de espírito, é uma praga. É uma praga. Tem Nassif, eu ia aproveitar que você chegou agora já. A gente está conversando aqui, eu e o Renato, falando a respeito da Carla Zambelli. A situação só piora. Vem condenação do lado, condenação do outro. Agora o Bolsonaro mandou dar um bloco nela no Zap, falou que não fala mais com ela. Quero saber o que você espera disso aí. O que você está achando? Seria o fim da espanhola? Eu acho que acabou, né? Assim como o Roberto Jefferson, assim como aquela a do Paraná, como é que chama? Aquela que virou senadora, com a maior votação da história. A Joyce também, né? São aquele pessoal que se engancha no rabo do foguete e chega uma hora que o foguete solta o rabo, aí eles se virem, né? O bolsonarismo ele tem um aspecto muito nítido aí, que ele não tem a lealdade, aquela história. O militante que está ferido no campo de batalha deixa para as hienas aí. Então é uma característica, né? Agora, esse pessoal, assim, a Joyce é um caso típico, né? É oportunista até a alma. E o Bolsonaro ele tem uma característica aí também. Ele é um cara totalmente sem escrúpulo, mas quando o bolsonarismo começa a ser usado para tentar projetar outras pessoas, ele se desgosta, né? E ela acabou, né? Ela é uma figura menor também, né? É uma figura que apenas causou espanto aí pela uma agressividade sem tamanho. Roberto Jefferson, cadê o Roberto Jefferson? O cara que tinha tanta certeza do golpe que recebeu a Polícia Federal com bomba e com revólver. Ou seja, esse pessoal acreditava em disco voador e acreditava no golpe, né? E o golpe estava concreto, não era ficção que nem o disco voador, né? Ou vai? Não, então, eu queria saber do Nassif como ele está vendo essa possível dissidência do Fux no julgamento do Bolsonaro. Você acha que ele vai abrir dissidência, como ele fez no voto da Débora do Batom, lá, terrorista do Batom, ou você acha que ele só está fazendo um jogo de cena à la Fux? Eu acho que é jogo de cena, sim. Se você pegar o voto dele, o que ele enalteceu o trabalho do Alexandre de Moraes, ele faz todo o elogio e no final ele põe uma vírgula lá e põe a ressalva que não podemos ser muito radicais e tudo, né? E eu acho, cá para nós aí, eu acho que dada a repercussão política do caso, eu acho que o Supremo tem que pensar na estratégia política. Quer dizer, o caso Débora que é um peixe pequeno lá, uma piranha, porque ela devora carne humana, assim, como a gente viu, não era nenhuma inocente, mas por ser peixe pequeno, ela estava sendo utilizada como álibi para tentar demover ou forçar a anistia em cima dos tubarões, né? Então, acho que tem que se pensar nisso. Eu acho que o Alexandre de Moraes fez bem. Agora, o Fux, eu não sei, até agora, porque o Fux, veja bem, o Fux ele vai na onda dos jornais, da Globo, principalmente, e vai na onda dos colegas. Você pega quando teve o Mensalão, você teve um famoso voto aí do Joaquim Barbosa, que o Joaquim Barbosa relacionava 5 pessoas lá para serem indiciadas e tudo, e uma ele deixava de fora. E o Fux, distraído, incluiu as 6. Você via que ele nem tinha lido, ele ia na onda, né? Então, o Fux é de ir na onda, efetivamente, só que a onda do grupo que ele frequenta não é uma onda mais pró-Bolsonaro. Né? Então, acho que ele não vai... Um cara que daria trabalho lá seria o Marco Aurélio de Mello e tudo, assim, um desses aí, né? Mas o Fux eu acho que não vai dar trabalho também. Você vê que nem os bolsonaristas estão atrapalhando, né? Então,
Eu acho que já tem, digamos, na direita também essa convicção de que precisa preparar a sucessão. A direita está mais esperta que o Lula, que não prepara uma sucessão para a hipótese dele não concorrer. Né? Ô, Nassif, eu vou aproveitar. Perdão, vai. Pode falar. Não, continua. Não, eu ia aproveitar o gancho que você falou do Marco Aurélio de Mello aí, eu ia perguntar se você viu a declaração dele agora, depois do julgamento, e saber, assim, a gente sabe quem é essa figura, mas onde é que o sujeito quer chegar com uma defesa rasgada daquela de gente golpista que atentou contra o próprio Supremo, onde ele trabalhou por décadas, foi um dos ministros mais longevos da história da República. E, assim, o cara dando uma declaração descarada, insinuando que o Supremo não age mais dentro da democracia, do sistema democrático. Porra, é demais isso vindo de um ministro que já foi decano do STF. O Marco Aurélio, eu conheci bem o Marco Aurélio lá atrás. Teve uma vez que eu fui condenado aqui por uma juíza de São Paulo a 3 meses de prisão, uma coisa maluca aí, por conta de uma crítica que eu fiz aquela Mendes Júnior. E ele e o Gilmar saíram em minha defesa na época lá. Depois, aquele caso do índio Galdino, eu fui contra aquela onda de linchamento e, por acaso, a juíza lá era a esposa dele. Então, a gente tinha um bom diálogo até o dia, no Mensalão, em que o Celso de Mello ia votar a questão de embargo de infringência, que não é nada muito relevante assim, e o Globo deu uma página, a Veja veio com capa pressionando o Celso de Mello, e o Globo deu uma página para o Marco Aurélio de Mello, que publicou um artigo pressionando o Celso de Mello no dia da votação. Quando isso ocorreu, eu falei, morreu. E agora, antes disso, ele sempre fazia o contraponto para o Supremo, seja qual fosse a posição do Supremo. Foi uma característica dele. Num certo momento que o Supremo estava extremamente conservador, você pegava os juristas aqui, democráticos, progressistas aqui, eles enalteciam o trabalho do Marco Aurélio. Depois, gradativamente, o antipetismo dele foi superando qualquer bom senso da parte dele. Né? E ele agora vai advogar também aí, vai ter muitos clientes aí. Eu não acho que esse seja o que move ele. Mas ele tirou o Catiola da prisão. Morava no mesmo prédio que o Catiola. Eu acho que foi por uma questão de contra as maiorias do Supremo. Ele é um cara que vai sempre contra, sempre contra. Só que agora ele pegou uma pesada, né? Porque ser contra o Supremo hoje é ser a favor daquela baderna e da ditadura que viria, inevitavelmente, se o Supremo não barrasse. Né? Muito bem. Não, você estava falando sobre a sucessão do Lula, né, Nassif, ali naquela pergunta anterior. Assim, se o Lula, primeiro, vier a ser candidato, qual seria hoje o status dessa candidatura? Se ela se mantém ainda muito forte ou se você acha que o Lula é um cara batível, a depender do adversário? E segundo, Nassif, se ele devia de encaminhar a sucessão dele desde já, mesmo que não seja para 2026, já apontando algo para 2030. O Lula ele não dá para criticar também o que ele passou nesse período todo aí. Ele veio para o sacrifício, salvou o Brasil aí Ele teve, de um lado, a revanche dele contra as condenações. Veja bem, o Lula, em 2018, foi impedido pelo Supremo de participar das eleições. A gente fala muito lá no TRF4, mas o que o Supremo fez foi uma indecência contra a democracia lá. Né? E aí o Lula passa tudo aquilo que ele passou, volta. A idade pesou, evidente. Ele não tem o mesmo tirocínio político que tinha antes, não tem o mesmo saco que tinha antes. Eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles e ele mostrava para mim, quando o Getúlio voltou em 50, a diferença do Getúlio em relação ao Getúlio anterior, que tinha perdido a perspicácia, a paciência, digamos. Né? Agora, o problema do Lula é outro. Lá. Ele se isolou dentro do Palácio, completamente, e colocou o Rui Costa e aquele ministro de Minas e Energia, se vier uma segunda Lava Jato, começa por ele lá, né? Como a barreira contra até os amigos dele, que podiam trazer inputs de fora. Né? E ele não conseguiu, até agora, definir uma marca de governo. E tem todas as condições. Pessoal, a gente tem, digamos, hoje, no governo, aí, pelo menos 3 planos de metas encaminhados e um quarto que vai começar a ser encaminhado agora. Os 3 de meta que é a transição energética do Haddad. O que o Haddad está fazendo?
Ele montou as metas, organizou direitinho, cada meta entra em outros ministérios, ele chama na Fazenda, e tudo na surdina. Porque se ele começar a aparecer, vem o Rui Costa e corta. Você pega a Simone Tebet. A Simone Tebet tem o Plano Brasil 2050, que é um pouco um exercício de think tank, aí, não muito objetivo. E tem as rotas transoceânicas, 4 rotas fundamentais ligando Santos, aqui o Atlântico, ao Pacífico. Hoje, a maior parte do comércio brasileiro é com a Ásia. Com essa rota aí vai ser... e ela tem lá toda uma definição de o aspecto econômico de cada rota. Né? Tem o Alckmin com a nova indústria brasileira. Você tem os acordos que estão sendo firmados aí nessa viagem para o Japão, para o México. O Lula tem um peso internacional. É que o pessoal aqui é demais, né? O pessoal aqui não... Mas hoje é o estadista com o maior peso internacional. O Lula e o Itamaraty. Você pega outro dia o pessoal da Ucrânia dizendo que o Brasil que tem que ir lá para ajudar a negociação, coisa que o Lula fazia o ano passado. Daí vinha esses idiotas da objetividade. Por que o Lula não fala da Venezuela? É demais. O grau de ignorância líquida aqui da mídia, principalmente, é muito grande. Né? Porque do resto a gente espera. Rede social. E daí você tem o do Alckmin com a nova indústria brasileira e você tem o do Ministério da Ciência e Tecnologia, que essa semana ou a outra, o pessoal da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação vai entregar o livro verde aí para a ministra começar a elaborar. Né? Então, digamos, por que o plano de metas é relevante? A Simone Tebet entendeu bem o jogo. Você tem que dar uma ideia de um todo sendo construído. E você tem que ter 5, no máximo, ela falou, tem que caber na palma da mão, e é isso. Você tem que ter 4 ou 5 objetivos claros, daí pega o Sidônio lá e fala, Sidônio, cria uma marca para isso aqui. O Juscelino criou 50 anos em 5. O Roosevelt tinha lá os seus... Cria uma marca para isso aqui, vamos bombar isso aqui. Depois, cada inauguração que vem, você vai encaixando. Então, hoje em dia, cada inauguração é coisa esparsa. Uma obra do PAC lá, tá. O Tarcísio conseguia muito mais barulho inaugurando ponte em cidade. Pô. Criou fama de bom gestor. O cara é um horror como gestor, criou fama inaugurando ponte em estrada. E o Lula acha que basta fazer as inaugurações. Não, entregou 1.000 ambulâncias esses dias sem conseguir transformar isso em notícia, Nassif. Aqui em Sorocaba. Não, Renato, esse republicanismo aí é incompetência. Outro dia eu levei o cara responsável lá pela implementação da ajuda federal ao Rio Grande do Sul. Era o braço direito do Pimenta lá. O cara me falou todas as entregas, mas fantástico. Por que todos os prefeitos, todo mundo que ganhou a eleição lá é ligado ao Bolsonaro? Porque essas obras só vão maturar mais adiante que a população vai entender o efeito dessas obras. Mais adiante, elas vão atribuir ao prefeito. Então, você tem uma ignorância em termos de comunicação muito grande. E por quê? Porque as notícias estão todas soltas aí. Todas soltas. Você pega esse negócio das ambulâncias, você tem um baita trabalho feito pelo Ministério da Saúde, aí, trazendo agora, inclusive, as especializações para o SUS e tudo aí, que fica solto. E o Lula não tem jeito. Olha, ele não tem saco, Por exemplo, lá atrás, eu escrevi um artigo mostrando o New Deal do Roosevelt, como que ele montou o New Deal. E os grupos de trabalho do Juscelino também. Você define as metas, poucas metas, põe um grupo de trabalho lá, traz sociedade civil, empresários, movimentos políticos e tudo, para aquela meta, encorpa aquela meta e você tem que ter o presidente buzinando. O Roosevelt, na época, com rádio lá, ele toda manhã tinha um café da manhã com o Roosevelt. O Lula, quando eu fiz esse artigo, o Marcola passou para ele. Daí, alguns dias depois, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ele fez um baita discurso lá. Precisamos ter metas, ter prazos, ter isso. Vocês entreguem para mim isso. Não era o cientista ia entregar especificamente ciência e tecnologia. Daí o Marcola, quando fui na posse lá da Eugênia, lá na Comissão de Mortos Desaparecidos, falou, eu te passei aquilo para o Lula lá, o Lula é bom, os artigos por escrito. Mas e daí? O que resolveu? Esse país é danado, né? Porque o Lula não é um cara de esquerda.
O Lula é o pacificador, é o cara que regimenta as pessoas. Mas ele achou, mas o lulismo, o antilulismo é a principal arma da direita. Isso não vai terminar. Então ele vem, assume poder, se afasta de todos os grupos, pessoas, sites e tudo que ajudaram, que fizeram a defesa da democracia no caso do impeachment. Você não vê uma entrevista deles. Ele pode falar para a rádio lá do interior da Amazônia, pode falar para o Reinaldo Azevedo, tudo, para quem estava na fronteira lá brigando com os golpistas, não tem espaço, porque ele quer marcar a imagem do sujeito que está acima aí, o sujeito que vai. Só que ele não dá uma ideia, não dá um projeto de país para poder agregar todo mundo. Então é complicado, viu? É complicado. Aí você fica solto aí no mundo, né? E esse negócio do futuro, Henrique e Renato, você tem hoje um pessoal que lembra um pouco, sem o charme da França lá, mas lembra um pouco a Belle Époque. É o pessoal que não vê futuro. Porque você fala em possibilidade de guerra nuclear, possibilidade do meio ambiente. Você tem todos, aqui no Brasil, a possibilidade aí de um golpe. Então você não cria um sonho de futuro. Então passa todo mundo a ser imediatista, e cá para nós. Pô. A grande arma da direita, o que é? É o individualismo exacerbado. A grande arma dos progressistas, nem digo esquerda, mais amplo, os progressistas, o que é? É a organização social, a solidariedade, a lealdade com o país, a lealdade com as pessoas e tudo. Só que você não consegue transformar isso em política pública. Se você pegar tudo que está sendo feito no governo, em todos os ministérios, você encontra muito material lá. Mas não adianta, esse material fica perdido nas redes aí, derrubados por fake news, por factoides e tudo da direita, né? E o Lula, ele não acordou ainda para o papel fundamental da presidência para organizar as informações e permitir o debate. Outro dia eu estava vendo aqui o golpe de 64, aí, as marchadeiras e tudo, em tudo semelhante ao de agora. A mídia selecionando dados. O Lacerda, por exemplo, eu lembro um estudo do... Como é que chama aquele nosso amigo que morreu? O maior cientista social que tinha aí, gente. O Vanderlei Guilherme dos Santos. Vanderlei Guilherme dos Santos, amigo do Guilherme, do nosso Miguel do Rosário, que foi muito amigo no final da vida do Miguel. Não, e nosso também. E ele falava, ele escreveu um ensaio, na época, lá para 64, 65, onde ele fala, pô, a gente aqui no meio acadêmico caçoa do primarismo dos discursos do Carlos Lacerda. Mas o que o Carlos Lacerda faz é dar argumento para o sujeito chegar em casa e conseguir jogar em cima dos recalcitrantes lá em relação à direita. Ou seja, o que o Lacerda fazia lá com rádio, com o sistema Globo de rádio, nem televisão ainda era forte lá, é o mesmo que a direita faz agora, é o mesmo que a direita faz em todos os momentos. Você pega uma ameaça externa, que pode ser imigrante, pode ser os comunistas aí, seja lá o que for, e você cria um monte de slogan. O ladrão, o Foro de São Paulo, e vai batendo nisso. Agora, como que você contrapõe? Você tem dois níveis de discussão hoje. Um nível mais elevado, que é a questão de discutir as políticas públicas e esse projeto de país. E você tem um nível dos likes aí de rede social. Né? Hoje, quando você pega a imprensa, nenhuma discute políticas públicas. Aí. No nosso campo também poucos discutem políticas públicas. Por quê? Porque é algo meio enfadonho. Então, digamos, a inteligência nacional está desassistida. Você tem material aí acadêmico para todo lado aí que fica perdido. Né? Então, é enrolado. Muito bem. Aproveitando essa deixa do Nassif, né, ele falou aí é uma espécie do mito de Sísifo, né, do Camus, como se a parte as pessoas não veem o futuro. Na verdade, parece que é empurrar aquela pedra o tempo todo e aí, quando chega lá em cima, a pedra volta e cai de novo, vai lá para baixo. Você estava falando sobre a dificuldade de comunicação. Eu queria também aqui colocar hoje, né, até se o Gui tiver aí à mão, não sei se está aí, a Petrobras anunciou hoje aí uma redução de 17 centavos no litro do diesel, o que não é pouca coisa, e é incrível também como não se consegue fazer disso uma notícia, uma informação tão importante diante da questão inflacionária, e mesmo com 17% por litro de diferença, a gente percebe que isso não faz um grande estardalhaço. Ó quem chegou aí, Renato. Ó.
Tudo bem, Miguel? Acharam o Miguel do Rosário. Ele estava caído no meio de uma esquina da Lapa. Lá pegaram ele, levaram para Niterói. Está aqui, vivo. Tudo bem com você, Miguel do Rosário? Faltou luz aqui em casa. Nassif, Está meio escura as suas. Faltou luz, eu estou usando o meu iPad com a luz de vela. Então vai ser uma participação romântica da minha parte aqui. É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Agora eu vou te falar, viu? Esse atendimento das companhias telefônicas de eletricidade é uma coisa horrorosa, viu? Aqui em frente de casa tem um fio da Vivo que está caindo, daí você tenta alertar a Vivo. Daí você vai lá na porta aqui e fala, não, aqui é só para dentro de casa, só quando cair a sua linha que você pode alertar. Daí, agora caiu. O que vou fazer? Impressionante isso caindo. Nassif, eu vou fazer uma pergunta para você. Deixa eu só te dizer, Miguel, eu vou saindo, então, agradecer ao Nassif aqui, vou deixar você, e qualquer coisa me liga no celular, eu vou estar na rua, mas eu dou um jeito aqui, tá bom? Beleza. Eu vou pegar o Luca na escola. Valeu. Obrigado gente. pela força. Imagina. Nassif, uma pergunta sobre economia. Né? Eu queria saber se você está acompanhando o debate sobre a margem equatorial, né? Rolou até um seminário em Brasília recentemente, patrocinado pelo governo do Amapá e prefeitura de Maricá. Eu queria saber o que você acha, né? Eu sei que tem uma polêmica, o IBAMA está bloqueando. Agora, que eu ouvi que seria igual o pré-sal, ser um novo pré-sal. Existiam aí mais de 1 trilhão de reais só de royalties. E seria um bom... E a perspectiva, Nassif, é que o Brasil vai voltar a ser deficitário em petróleo a partir de 2040, alguns até antes, 2035. Então, a gente vai voltar a importar petróleo. E a ironia é que a gente vai importar da margem equatorial da Guiana. Sim. Mas como você está vendo esse debate? Não, o Brasil ele tem um baita saldo aí na luta em defesa do meio ambiente. O Brasil, se você pega a frota de carro brasileira, é a que está mais descarbonizada, se pega a geração de energia elétrica que está mais descarbonizada. Então, enquanto isso, você pega todos os grandes países aí aprofundando as pesquisas, quem tem reservas. Os Estados Unidos, você pega o Trump aí estimulando as pesquisas petrolíferas aí. Então, eu acho que o Brasil ele tem o direito de explorar a margem, com todo o cuidado, efetivamente, aí, trazer aí a preservação das populações originárias, aí, ver o meio ambiente, a melhor maneira de minimizar os efeitos. Agora, eu vou te falar uma coisa, viu? Lá atrás, quando saiu a lei da partilha, aquela lei da partilha era fantástica. Aquela Petrobras daquele período, com o Gabrielli e com a lei da partilha, você tinha um futuro desenhado ali. Primeiro, fazer um baita fundo soberano para garantir a educação e saúde, que nem a Noruega fez. Depois, o seguinte, o que nós queremos não é ser apenas exportador de petróleo, mas oferecer a tecnologia de águas profundas. Então, e a Petrobras fazia um baita de um trabalho nas plataformas. Ela identificava vários itens que eram itens tecnológicos relevantes, daí fazia uma seleção, pegava uma startup que estava desenvolvendo algo naquele caminho lá, entrava como sócia da startup e garantindo a demanda, a compra do produto produzido pela startup. Fora isso, ela passou a utilizar o etanol para a agricultura familiar. Um baita de um trabalho. Fora isso, indústria naval. Olha o tanto de coisa que o pré-sal permitiu. Daí, quando vem o golpe, quando entra o Temer, você começa a destruir tudo. Né? E a grande sacanagem é o seguinte, a indústria naval tanto era inviável que morreu. Morreu. Você tem todo um processo de implantação de novas indústrias, você tem um período de amadurecimento. E o sistema era muito habilidoso. No começo, é o seguinte, vai comprar produto nacional, pode até tantos % acima do produto internacional. No segundo ano, reduz isso aí. No terceiro ano, reduz até que você passe a ter preços internacionais. No meio do caminho, esse pessoal quebrou tudo. Né?
O grande problema é esse: você começa a montar uma política pública, eu acho que em torno da margem equatorial dá para montar uma baita política pública, a última chance brasileira e tudo, mas depende sempre do governo que vier depois, né? Então, de alguma maneira, você tem que criar fórmulas aí para preservar essas políticas, que nem foi essa questão da saúde, aí, do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Saúde, que criou o Complexo Industrial da Saúde, que conseguiu sobreviver a governo Temer e a governo Bolsonaro, né? Mas tem que ter exploração. Agora, a questão é como montar um modelo que preserve o que for feito lá dos futuros governantes, né? Você tem que ter formas de governança lá que impeçam essa apropriação aí, como foi feito com Petrobras, inclusive, aquela venda escandalosa da BR Distribuidora, Eletrobras. Mas tem que aproveitar, porque não tem. O Brasil ele tem saldo na história ambiental aí. Nassif, eu concordo com você que tem que aproveitar. O meu temor é que o Lula não consiga contornar aí as pressões vindas do IBAMA. Você tem aí um bloqueio vindo da própria Marina Silva, a informação que eu tenho. Eu conversei com o Ricardo Capelli em Brasília e tudo. Você tem aí, dentro do governo, você tem setores que não querem exploração da margem equatorial. A informação que eu tenho, por exemplo, que a Marina ela não quer, ela vai bloquear. E a Marina é muito importante para o governo. Então, que o Lula vai fazer? O Lula não quer enfrentar essa questão, está postergando. E se não for aprovado até maio, segundo algumas informações que eu tive, vai ficar mais complicado, porque vai entrar o período eleitoral e aí fica mais difícil, né? Então, é um desafio político, mas o meu medo é que por exemplo, não está certo que o Lula vai conseguir se reeleger em 2026. Vem um Tarcísio, por exemplo, um cara da direita, enquadra o IBAMA, o Bolsonaro já falou isso, não, vamos explorar a margem equatorial, só que aí não vai ser Petrobras, eles vão privatizar, eles vão entregar para a Chevron. E aí, sem preocupação ambiental nenhuma. Você sabe que a Chevron e a BP, eles não têm preocupação ambiental, deles é zero, né? Os vazamentos são ontológicos dessas petroleiras estrangeiras. Então, aí é um desafio, né? Você acha que o Lula tem condição política de enfrentar esse debate? Eu acho que tem, e a própria Marina ela vai cair na real. Nós não estamos discutindo aqui se entre explorar ou não explorar. Nós estamos discutindo entre explorar de uma forma ambientalmente responsável, com a alocação dos recursos para tratar os problemas brasileiros, ou o leilão e o desmonte de IBAMA, tudo que virá se o Tarcísio for eleito, né? Então, é um ponto... vai ter que ter bom senso aí e se subordinar aos interesses, digamos, do governo aí, né? Eu acho que ela vai aceitar. Ela está muito prestigiada pelo Lula e tem demonstrado lealdade ao governo, sabe? Aquela Marina antes que fazia... Ela amadureceu politicamente, sabe que a alternativa é essa que você colocou. Entrar o Tarcísio, chutar o IBAMA, chutar tudo e fazer um negócio selvagem aí, né? Muito bom. Nassif, nosso próximo convidado chegou, o Pedro Serrano, então agradeço muito a sua participação. Forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Até mais. Nassif, um abraço.